Uma das habilidades mais importantes, mais úteis que você poderia desenvolver falando de inteligência artificial é a habilidade de construir bons prompts. E a construção de prompts é uma arte. É a diferença entre você estar usando um modelo generativo e ter uma resposta que não te ajuda em nada e ter um resultado que não te ajuda em nada e outro de você poder realmente conseguir o que você quer da maneira que você quer. Dito isso, eu vou trazer nesse vídeo um guia completo sobre engenharia de prompt, que é muito útil. Então, estude com muita atenção que eu vou trazer aqui. Mas afinal, o que é engenharia de prompt? É a arte de eu conseguir fazer comandos claros e muito eficazes para a inteligência artificial. Isso é engenharia de prompt. É a ponte entre a sua intenção que está na sua cabeça e o que a máquina te devolve. Assim, fundamental em realmente conseguir aproveitar a IA generativa, seja um Claude, seja um GPT, seja outros. E um rápido histórico aqui da engenharia de prompt. A gente retoma lá ali a 2010, 2015, com os assistentes de voz, que você fazia o quê? Comandos de voz. Quando começou ali 2018, 2019, a gente já tem os modelos GPT, o Generative Pre-trained Transform, que eles já começam a demonstrar essa capacidade de responder a prompts muito mais complexos do que aqueles lá da Siri e da Alexa. E agora a gente está num momento que é a explosão da engenharia de prompt, que é um campo especializado da indústria de tecnologia. E por que você precisa, por que é tão importante já se falar até engenheiro de prompt, né? Porque assim, mas não é só falar lá qualquer coisa, falar, não, pessoal, tem algumas regras. Primeiro, pela questão da precisão. Então, eu tenho respostas mais exatas e realmente úteis. Segundo, pela questão da qualidade, resultados muito superiores. E a questão da relevância, algo que realmente impacta os negócios, a educação, a pesquisa. Nossos modelos LLM, que são sistemas avançados de linguagem natural. Temos os prompts, que são os comandos que orientam o comportamento do modelo. Temos a resposta, que é o resultado. E a gente entra num processo que é o refinamento, que é, ou seja, o ajuste, a melhoria do prompt. Revisando aqui, ó, temos o nosso modelo LLM, ou seja, GPT é um deles. Damos o comando, esse comando dá uma resposta. E a gente refina, ou seja, a gente otimiza, a gente melhora o prompt até ter a resposta que a gente precisa. Alguns conceitos chaves aqui. Eu preciso ter clareza. As instruções têm que ser instruções inequívocas, instruções corretas, sem ambiguidade. Tem que dar também um contexto e tem que ser específico, ou seja, tem que detalhar precisamente qual é o resultado que eu quero. Então, uma estrutura básica, uma pergunta / instrução, que é o comando principal, a contextualização, ou seja, informações relevantes ali para ela, de contexto, e a formatação, que é o resultado esperado, o formato esperado. Vai ficar um pouco mais claro agora. Então, aqui, ó, os tipos de prompt na prática. Um exemplo de instrução direta. Liste os 5 principais benefícios da energia solar para residências. 5 principais, energia solar para residência. Se eu falasse assim, ó, fale sobre energia solar, ser muito genérico. Perguntas abertas. Como funciona o processo de fotossíntese nas plantas tropicais? Exemplos da formatação. Cria uma tabela, tá vendo o formato? Comparando carros elétricos e a combustão de 5 critérios. Poderia até colocar assim, ó, cria uma tabela de 3 colunas, com a coluna A assim, com a coluna B assim, com a coluna C assim, comparando carros elétricos e a combustão em 5, no caso aqui 5 colunas, enfim, 5 critérios, né? Então seria 5 colunas. E os prompts criativos. Escreva um poema sobre sustentabilidade em estilo de cordel nordestino. Eu tenho um GPT que eu criei, eu acho que eu tenho até, não sei se eu já coloquei no canal, que eu já fiz um vídeo dele, que eu criei um engenheiro de prompt para mim. Com todas as regras que eu vou colocar aqui, ele faz, ele faz os prompts para mim, seguindo todas essas regras. Ok, agora eu vou trazer, pessoal, algumas técnicas avançadas, que é a cadeia de pensamento, Chain of Thought Prompting, que é assim, é quando você solicita ao modelo que ele explique seu raciocínio passo a passo, para você entender a cadeia de pensamento, certo? Então, resolva este problema matemático mostrando todas as etapas do cálculo. É uma técnica muito eficaz, para eu saber exatamente como é que ele chegou àquela conclusão, passo a passo. Tem um Few Shot Prompting, que ou seja, alguns exemplos, certo? Fornece exemplos. Então, por exemplo, veja esses exemplos de resumos e cria um similar. Além de você escrever para ele, é como se você estivesse ensinando alguém e aí você só não pede para ele assim, faça um e-mail. Não, ó, faça um e-mail, explica, né? Mas e conforme esses exemplos aqui, aí dá o exemplo lá do e-mail. E tem o Zero Shot, ou seja, você só pede, mas você não dá nenhum tipo de exemplo. Então, o Few Shot Prompting, pessoal, o mais adequado, é o que inclusive que eu mais uso. Algumas outras técnicas aqui, ó. Reflection Prompting. Peça para avaliar a própria resposta e melhorar. Você respondeu com base no que sabe. Agora revise sua resposta como se estivesse buscando maior clareza e profundidade. É uma técnica
técnica muito legal. Essa outra aqui, ó, React, combina raciocínio antes da ação. Antes de me dar a resposta final, pense no problema, depois atue. Pergunta, como posso automatizar um CRM com IA? Ou seja, em vez de fazer a pergunta direta e ele vai responder, ele fala assim, antes de você me dar essa resposta, pense no problema. Aí sim que você me traz a resposta. Tem o role prompting, ou seja, a questão de assumir um papel. Muita gente usa, nem sabe o que é esse nome, eu uso bastante. Haja como um consultor de brand com 10 anos de experiência, haja como um especialista em tal área, faça isso, isso, isso. Veja, esse é o role prompting. Alguns princípios aqui para você ter prompts realmente eficientes. Princípio da objetividade, seja direto e específico. Exemplo, liste 3 benefícios. Fale sobre os benefícios de tal coisa. Não, liste 3 benefícios. Detalhamento, forneça o contexto necessário. Por exemplo, para público leigo em economia, explique inflação. Fale como se eu fosse uma criança de 5 anos, né? Explica um pouquinho melhor. Antecipação, preveja possíveis confusões. Compare apenas carros elétricos lançados após 2020, para ele não trazer todo o contexto. Interação, ela faz o refinamento com base no resultado, ou seja, ajuste o prompt após analisar a primeira resposta. São aqui alguns exemplos de princípios e exemplos. E como que eu posso otimizar resultados? Então, tenha objetivos claros, define exatamente o que você quer, evite suposições. Como assim? Coloque o contexto e não presuma que ela saiba. Padronize, ou seja, use linguagem consistente para os prompts recorrentes em sua organização. Tem uma padronização de linguagem. E teste. Compare diferentes versões do mesmo prompt, tem que testar. Erros muito comuns. Dar instruções vagas. Até já expliquei isso, né? Veja, fale sobre marketing digital. É muito genérico. Melhor, explique 3 estratégias de SEO para e-commerce de moda, muito mais específico. Falta de contexto. Omitir para quem se destina a informação. Por exemplo, explique blockchain para adolescentes sem conhecimento técnico. Aqui é um exemplo aqui que muita gente às vezes não dá esse contexto. Prompts muito longos, muito longo, ele confunde o modelo. Então, prefira dê um prompt, faça aquele ciclo que eu expliquei, depois refine e aí vai dando mais instruções. Onde é que você pode aplicar a engenharia de prompt? Atendimento ao cliente, com chatbots, com prompts muito específicos de acordo com o teu negócio, relatórios e análises, comunicação personalizada, documentação técnica, ferramentas. O ChatGPT e o Playground dentro do ChatGPT, que é uma área para desenvolvedor, eu não fiz vídeo ainda sobre isso, mas eu vou fazer sobre o Playground. Lá tem muita coisa legal. Lá eu posso realmente testar os meus prompts. Desvantagem do Playground é que ele cobra API, não é de graça. Mas é bem barato, na verdade. Temos aqui também o AWS da Amazon e as próprias comunidades. Tá vendo? Tem comunidades de engenheiros de prompt. Então, o que eu posso colocar aqui em tendências futuras da engenharia de prompt? Agora, para já, né? Ferramentas de automação de prompt engineer começa a surgir numa interface cada vez mais natural, permite prompts por voz e gestos. Olha só que loucura. Futuro aí, ó. Prompt Engineer torna disciplina obrigatória em curso de tecnologia. Prompts multimodais combinam texto, imagem, som comentado. Olha só que coisa interessante. O próprio ChatGPT hoje, pessoal, você consegue desenhar algo num papel e subir, pedir para ele fazer alguma coisa. Pode mandar no celular, você consegue mandar voz, né? Que a gente já está tendo e vai se refinar cada vez mais. E para 2029 aí, ó, pertinho também. Sistemas de meta prompt otimizam automaticamente os comandos humanos. Aí já vai ter assim, a própria IA já vai otimizar os comandos, já vai quase adivinhar. Certificações profissionais específicas ganham relevância no mercado. Como aprender engenharia de prompt? Temos os fundamentos. Então eu recomendaria para você YouTube. Eu mesmo falo bastante disso. Se você quer algo mais com certificação e tudo, temos a Udemy, a Lura. Pratique, vá em comunidades e se especialize com certificações. Esse é o futuro. Aprenda, seja um engenheiro de prompt. Aqui nesse canal eu trago esse conteúdo mais técnico, trago conteúdo sobre se você quer ser um empreendedor dentro da IA, conteúdos para se você quer ser alguém técnico dentro da IA. Esses 2 perfis aqui vão ser atendidos, beleza? Quando você vai ser um engenheiro de prompt, vai ser uma profissão realmente estratégica, vai ser um diferencial competitivo essa questão da qualidade dos comandos e tem muita oportunidade de crescimento aí. É isso aí, galera, e até nosso próximo vídeo. Se você quer ter um acesso gratuito a literalmente um batalhão de minhas IAs, basta se cadastrar no link na descrição do vídeo.